Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando, primeiro capítulo da Astavakra Samhita, verso 18, da instrução para a autorrealização. Conhece aquilo que tem forma como irreal e o que não tem forma como permanente. Através desta instrução espiritual, irás escapar da possibilidade de renascimento. Portanto, este verso é um verso muito grande, uma chave belíssima para a libertação, para a transcendência. Ele diz: conhece aquilo que tem forma como irreal. O que é que tem forma? O que tem forma é tudo aquilo que é percebido, é todo o objeto de percepção. Percepção dos 5 sentidos, ou de algum destes 5 sentidos. Tudo aquilo que possa ser provado, tocado, cheirado, escutado e visto. E tudo aquilo que possa ser percebido pela mente diretamente. Isto é uma grande chave. Então, existe muita a questão, a dificuldade da discriminação entre o que é real e o que não é real. Então, o que não é real, tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos ou diretamente pela mente. Quer sejam os sentidos físicos, quer sejam os sentidos astrais. Existem os sentidos físicos que trazem a percepção do mundo físico. E existem as contrapartes astrais que trazem a percepção do mundo astral. E muitas vezes existe essa crença ingênua de que o astral é mais real do que este. No entanto, é tão real quanto, ou no caso, tão ilusório quanto, pois tem como ter a percepção do universo astral através dos sentidos astrais, tal como tem como haver a percepção do universo físico pelos sentidos físicos. Não querendo divagar, tem muitas experiências de meditação, como sons e essas coisas, não é? Que têm a ver com a percepção do astral, do corpo astral.
E tudo isso são manifestações. O grande sinal de tudo isso é que a vibração está mais sutil, há a percepção do que é mais sutil, mas continua a ser irreal. Então, o que quer que seja percebido pelos sentidos físicos ou astrais, ou pela mente diretamente, significa tem forma. Não é? É o mesmo que dizer que é concreto. Não é? Para ti, sob ilusão, aquilo a que tu chamas concreto, palpável, é na realidade abstrato, sem propriedade, sem existência. E aquilo que para ti é abstrato, que não é palpável, é realmente o permanente. Então, num se diz que é ilusório e o outro, por oposição, é permanente. E é exatamente aquilo que é permanente, sempre existente, é o real. Tudo aquilo que sofre modificação, de alguma forma, é ilusório. Então a palavra permanente, por contraposição a ilusório, é muito reveladora. É uma palavra que se torna indicativa a vários níveis da natureza da realidade. Então este verso em si, não é? Conhece aquilo que tem forma como irreal e o que não tem forma como permanente. É um verso muito revelador. Já a segunda parte deste verso, através desta instrução espiritual, irás escapar da possibilidade de renascimento. Apenas aquilo que nasce pode renascer. E aqui fala da consciência individual. Aquilo que é palpável, que tem forma. Só isso, só aquilo que nasce pode renascer. Aquilo que nunca nasceu não pode nascer. Então, através desta instrução espiritual, de que tudo aquilo que tem forma é irreal e o que não tem forma é permanente, poderás escapar a possibilidade de renascimento, ou seja, a transcendência da ilusão e o estabelecimento ou restabelecimento na consciência original, na consciência total. E esta é uma instrução avançada, muito avançada. E ela diz-te a forma como deves de encarar as percepções. Nem é o mundo, porque o mundo é uma parte externa das percepções. Porque o mundo é observado pelo indivíduo. E a primeira percepção é a percepção de si mesmo. Este corpo é fruto da percepção. Ele pode ser percebido através do toque, do sabor, não é? Do cheiro, da visão. Eu vejo este corpo, não é? Eu escuto os sons deste corpo e eu percebo a sua existência quando me abstraio dos sentidos. E isto é o que nasce e depois o que renasce. O que renasce já não é este corpo físico, mas a contraparte astral e os outros mais sutis. Isso é o que renasce. E é tudo, tem tudo forma, fruto de percepção sensorial. Quer seja os sentidos físicos, como a sua contraparte astral, ou percepção direta pela mente. Então este verso traz a chave da atitude, da visão do que parece ser real e a possibilidade de um posicionamento adequado, fazendo valer esta visão.
Tal como um espelho existe por dentro e por fora da imagem nele refletida, também o Self Supremo existe dentro e fora deste corpo. Então, nós temos um espelho, não é? Ou no celular em que surge esta imagem, é como o espelho, com a imagem refletida nele. Mas a imagem, ela não tem substância. E o espelho é maior que a imagem. A imagem aparece nele. E como a imagem é o que se tem a percepção, o espelho não se tem a percepção, tende-se a dizer que a imagem é o real e o espelho um conceito abstrato, porque ele não é inteligível pelos sentidos, nem pela mente. Sendo que a imagem que aparece refletida no espelho não tem nenhuma propriedade. O espelho, sim, ele existe, ele é real. Ele é maior do que a imagem refletida nele. Então, uma analogia para o self e para o eu individual, o aparente eu, no aparente universo, em que tudo isto é um reflexo no self, mas que na realidade não tem substância. Da mesma forma que aquele exemplo da serpente na corda. Pode-se dizer que a serpente só existe na corda. Mas que por fora da serpente e por dentro da serpente só existe a corda. Mas a serpente, ela não tem a existência porque ela é apenas uma ilusão visual, uma ilusão mental. É fruto de imaginação. Então ela não tem propriedade. Tal como a imagem refletida no espelho. Tal como o espaço que a tudo permeia, está dentro e fora da jarra, também o eterno, o Brahman que a tudo permeia, existe em todas as coisas. Então a jarra, ela tem, se ela fosse cortada ao meio, não é? Tem um espaço que delimita, uma barreira que delimita, que tem um espaço do lado de fora, e o espaço que existe livre dentro da jarra é o mesmo espaço que existe fora. Eles não têm separação nenhuma. A jarra aparenta separar os dois, mas ele é o mesmo espaço. Da mesma forma, o self é o mesmo. Por fora e por dentro do corpo. Por fora e por dentro de todas as coisas. O self, Brahman, permeia a tudo. Mas este tudo que estamos a falar, estas todas as coisas, são tão reais quanto aquela serpente na corda. Mera ilusão, ou como a água no deserto. É uma mera ilusão óptica. No caso, óptica é apenas um órgão sensorial, mas a ilusão não só é do órgão sensorial, como da mente. Na miragem, na serpente na corda. E este eu e o universo, que são a mesma coisa, é também uma ilusão, mas no caso mental e sensorial. Sensorial, quer seja dos sentidos físicos, quanto dos sentidos astrais. Brahman a tudo permeia, mas nada existe além de Brahman. Só Brahman existe. É só uma forma de colocar perante aquilo que é reconhecido, percebido pelos sentidos, mas que na realidade é inexistente. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya
Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.